Olá, amigos! Hoje nós iremos dar início ao nosso projeto de reflexão nas Sagradas Escrituras, na Bíblia Sagrada. E nós vamos iniciar fazendo uma autorreflexão dos dias de hoje e do foco do inimigo de Deus, Satanás, na família. Há alguns anos, os ataques de Satanás às famílias têm sido de forma pesadas e impiedosas. Nós vimos a mobilização política para a implantação de políticas de gênero com o único objetivo de destruir as famílias, de destruir a sociedade. E hoje nós vemos que o ataque à família por parte de Satanás tem acontecido dentro das próprias igrejas evangélicas. Lamentavelmente, o inimigo das nossas almas, ele não tem pudor. E infelizmente, muitas igrejas têm aderido à modernidade, dizendo que as coisas avançaram. Mas nós temos a palavra de Deus que nos diz que passarão céus e terra, mas a minha palavra não passará. E eu quero dizer para você que no dia de hoje, a sua família é um projeto de Deus. E aquilo que Deus uniu, o homem não irá separar. Esta é uma promessa de Deus que nós temos que andar em cima dela. Porque a responsabilidade da permanência e do sucesso do seu casamento é de Deus. Mas para isso, nós temos que obedecer os princípios contidos na Bíblia Sagrada. E é aqui que eu quero discutir com vocês. Sem mais delonga, abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 18 em diante. Diz assim: E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjuntora, que esteja como diante dele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado a terra, todo animal do campo, e toda ave do céu os trouxe a Adão, para que este ver com ele, trouxe para Adão, para este ver como lhe chamaria. E tudo que Adão chamou, a toda alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs o nome a todo o gado, e às aves do céu, e a todo animal do campo. Mas para o homem não se achava adjuntora, que estivesse como diante dele. Então o Senhor fez cair um sono pesado sobre Adão. E este adormeceu e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe-a a Adão. E disse Adão: Esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Essa será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Portanto, deixará o varão o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. E ambos estavam nus, o homem e sua mulher, e não se envergonharam. Senhor Deus e Pai, Deus de infinita bondade e misericórdia, Pai amado Senhor, nós estamos iniciando este trabalho, Pai, de reflexão da Tua Palavra na rede social, e nós clamamos que o Teu Espírito Santo, Pai, fale através de nós, e que muitas vidas, Senhor, que estejam passando por dificuldade de relacionamento em seu casamento, possa ser impactada pelo poder da Tua Palavra. Em nome de Jesus que nós oramos, para a glória de Deus Pai. Amém
Esse texto da palavra de Deus no livro de Gênesis, ele nos vem confrontar no dia de hoje que o que Deus uniu não separe o homem. A sua família, o seu casamento, o seu matrimônio, ele é projeto de Deus. Desde a criação da humanidade, Deus projetou a família. O texto diz claramente: não é bom que o homem esteja só. Quem foi que constatou? Quem foi que disse que não é bom que o homem esteja só? Foi o próprio Deus. Deus sabe todas as coisas. E Deus sabe que não é bom que o homem esteja só. Porque se fosse bom que o homem estivesse só na criação do mundo, Deus não teria se preocupado em da costela do homem fazer a sua adjuntora. Eu quero te dizer, meu irmão, minha irmã que está do outro lado, acompanhando esta reflexão, de que, ainda que o seu casamento esteja passando por tribulações, ainda que você não veja uma luz no fim do túnel para resolver os problemas conjugais que aos seus olhos só aumentam, eu quero te dizer para você, esposa, e para você, esposo, creia, ande no propósito de Deus, porque o propósito de Deus é que a sua família permaneça firme, porque Ele, somente Ele, fará o milagre necessário, segundo o seu posicionamento de homem e de mulher de Deus. Então Deus disse que não é bom que o homem fique só. E Deus dá um sono profundo a Adão. E nas escrituras sagradas diz que Deus faz uma mulher. Satanás nos dias de hoje, ele tem tentado destruir a família, querendo impor a todos nós de que o casamento homossexual é uma dádiva de Deus. Mas eu quero dizer, baseado na palavra de Deus, segundo nos diz o livro de Romanos, escrito pelo apóstolo Paulo, de que a prática homossexual é abominação aos olhos de Deus. E ela é abominação não só para quem pratica, mas também para quem apoia. E Satanás, vendo que sua resistência nesses últimos dias tem enfraquecido, ele resolveu atacar as famílias dentro da própria igreja cristã, aonde famílias estão sendo atacadas e estão buscando o divórcio. Mas eu quero falar para você, meu amigo e minha amiga, que Deus seja o condutor deste seu matrimônio. E que se Deus, ele constituiu a sua família, Deus, ele tem a responsabilidade de sarar as feridas desta família. Mas para isso nós precisamos nos posicionar. Para isso nós precisamos estar embasado na palavra de Deus. A palavra de Deus diz que passarão céus e terra, e a palavra dele não passará. O livro de Romanos, capítulo 12, versículo 2, diz que nós não devemos nos conformar com este mundo,
Nós não devemos conformar com este mundo. Se este mundo entende que a dissolução da família é o caminho para resolver os problemas da própria família, Deus, nesse instante, fala para mim e para você que o projeto dele, para a minha e para a sua vida, é que a família permaneça firme, intacta. O Salmo de número 23 diz: o Senhor é o meu pastor e em nada me faltará. Em nada vai me fazer ter falta. Nada me fará caminhar sozinho. Ainda que o seu casamento esteja passando pelo vale da sombra da morte, eu quero dizer que mal algum acontecerá à sua família, ao seu casamento, se você permanecer fiel à vontade e o propósito de Deus. Mas eu quero te afirmar, se você procurar o caminho do divórcio, se você procurar o caminho da separação, Deus não estará nas suas decisões. Infelizmente, quando nós não tomamos a decisão segundo a vontade de Deus, Deus fica impossibilitado de nos abençoar. E nós nos tornamos presas de Satanás. O divórcio não vai resolver o seu problema. O divórcio não vai resolver o problema do seu marido. O divórcio não vai resolver o problema da esposa. A palavra de Deus diz que obedecer é melhor do que o sacrifício. 1 Samuel 15, 22. Meu irmão, a crise pode estar sufocante. Não saia do propósito de Deus. Porque o Senhor é o teu pastor. E em nada Ele te deixará em falta. O Senhor, Ele é poderoso para realizar todo e qualquer milagre. Porque nada é impossível para Deus. O seu casamento, ainda que esteja destroçado, não deixou de ser um projeto de Deus. Às vezes, somos nós que tomamos decisões erradas dentro do casamento. E não assumimos as nossas responsabilidades e queremos atribuir a felicidade e o sucesso do nosso casamento ao nosso parceiro ou à nossa parceira. E esquecemos que a responsabilidade de um casamento feliz é responsabilidade minha. É responsabilidade da primeira pessoa. Eu não caso para ser feliz. Eu caso para fazer o meu cônjuge feliz. Quando eu entendo esse princípio, eu entendo que eu sou responsável também pelo sucesso do meu casamento. E Deus, Ele sabendo de tudo, sabendo do que nós homens somos, o salmista diz: não vos prendais a um jugo desigual. Mas infelizmente, muitas vezes, quando estamos solteiros, nós buscamos relacionamentos de jugos desiguais. E muitas vezes se decide casar
uma cristã com um homem incrédulo, ou um homem incrédulo, ou um homem cristão com uma mulher incrédula. Mas mesmo para estas situações, eu tenho certeza que antes de você casar, vários sinais lhe foram dados para que esse casamento não fosse feito. Mas uma vez o casamento consumado, Deus tem o remédio. Deus já preparou o remédio para aqueles que procuraram um casamento em jugo desigual. Em 1 Coríntios 7,14 diz que o marido incrédulo ele é santificado no convívio da esposa. E da mesma maneira, a esposa incrédula é santificada pelo convívio do marido. Eu quero te dizer uma coisa, meu irmão, minha irmã. Deus vai agir no seu casamento. Deus vai restaurar o seu casamento. Mas o seu marido, a sua esposa, precisa ser santificado através dos seus atos. São os seus atos de homem ou de mulher de Deus que santificará a sua esposa ou seu esposo incrédulo. É o seu posicionamento de cristão que vai determinar o sucesso ou o insucesso do seu casamento. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E a verdade é a palavra de Deus. Não dê ouvidos ao diabo. Porque segundo o evangelista João, o diabo veio senão para matar, roubar e destruir. E a situação em que seu casamento está passando tem a influência negativa, permissiva, para que Satanás haja. Porque você não tem se posicionado como um homem ou uma mulher de Deus. Porque os seus atos não têm santificado o seu marido ou a sua esposa. E agora você quer buscar a solução do casamento no divórcio? O Senhor Deus não nos deu respaldo bíblico para que haja divórcio. Só quando houver adultério. E mesmo assim o repudiado e a repudiada não podem casar-se de novo. O segundo casamento só é permitido quando a pessoa se torna viúvo ou viúva. Fora isso, é pecado. Fora isso, é prostituição. Como é que você abandona um casamento que é propósito de Deus? Duvida do poder de Deus de transformação do seu casamento? No momento em que você procura o divórcio, você diz no mundo espiritual que Deus não é capaz de resolver os problemas do seu casamento. E logo depois, você procura um outro casamento. E você quer impor goela abaixo a Deus um casamento que Ele proibiu. Eu quero te dizer uma coisa. Quem é mais inteligente? Você ou Deus? Quem é que sabe mais das coisas espirituais? Você ou Deus?
Quem é capaz de mudar a história, o curso do seu casamento? Você ou Deus? Não sejais tolo. Não dais lugar ao diabo. Resisti o diabo e ele fugirá de vós. Confie em Deus. Entregue o teu casamento a Deus. Não entregue o seu casamento a Satanás. Não entregue os seus filhos na mão do diabo. Não se lance na mão do diabo. Porque no momento em que nós desobedecemos às Escrituras, Deus não vai mudar a Escritura para beneficiar uma pessoa só. Resista, persista, busque ajuda em Deus, que Deus vai restaurar o seu casamento. Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma disjuntora, far-lhe-ei uma ajudadora, far-lhe-ei uma mulher idônea que caminhará lado a lado com o homem. É esse o propósito de Deus no seu casamento. O Senhor quer ver você andando lado a lado com sua esposa. Deus quer você andando lado a lado com o seu marido. Não jogue esse projeto fora. Não jogue esse projeto na mão de Satanás. Porque as consequências serão requeridas de você. Satanás não vai ficar contente apenas destruindo o seu casamento. Satanás quer destruir você. Satanás quer destruir seu marido. Satanás quer destruir seus filhos. Veja a consequência de uma decisão errada de divórcio. Quantas pessoas inocentes ficarão à mercê do ataque do inimigo por causa da falta de confiança no arquiteto do casamento, que é Deus. Versículo 20 do capítulo 2 de Gênesis diz assim: Adão pôs nomes a todos os gado, e às aves do céu, e a todo animal do campo, mas para o homem não se achava disjuntora que estivesse como diante dele. Deus viu que Adão estava só. Minha querida irmã, Deus confiou em você. Deus confia em você para caminhar lado a lado do seu marido. Marido, Deus fez a sua esposa não para você separar dela, mas para que ela ande lado a lado contigo. Este é o projeto de Deus na sua vida. O divórcio não tem respaldo bíblico. Arrependam-se dos seus pecados. Arrependam-se das ofensas cometidas aos seus cônjuges. Peça perdão e recomece. Porque Deus está de mãos estendidas para transformar a vergonha do seu casamento em um casamento de glória, em um casamento abençoado. Não é bom que o homem esteja só. Deus projetou você, esposa, na vida do seu marido. E Deus fez essa mulher ajudadora, parceira, companheira nas horas difíceis, companheira nas horas de alegria. Versículo 21. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar.
Versículo 22. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e a trouxe a Adão. Minha irmã, você é parte. Você é parte do seu marido. Marido, a sua esposa é um pedaço seu. Em Deus, tudo é possível a quem crê. Vou repetir. Em Deus, tudo é possível a quem crê. Você crê em Deus? Você crê em Jesus Cristo? Você crê no poder e na ação do Espírito Santo? Tudo é possível. Aposte. Trabalhe. Se entregue ao seu casamento. Se dedique à restauração do seu casamento. E verás a glória de Deus na sua casa. E verás o mover de Deus na sua casa. Recua. Se acovarda. Abre mão do projeto de Deus. Divorcie. Lamentavelmente, tu não verás a glória de Deus. Lamentavelmente, tua família estará fadada aos ataques cruéis de Satanás. Porque foi uma escolha sua. O diabo está simplesmente esperando você divorciar para destruir a sua vida. Satanás está esperando simplesmente você divorciar para trazer problemas psicológicos aos seus filhos. Satanás está esperando simplesmente você divorciar para que espíritos demoníacos que atuam na prostituição, no alcoolismo e nas drogas comece a ter liberdade de ação na sua família. Mas Deus está de braços abertos, esperando a sua reconsideração, para que Ele possa transformar tu e a tua casa. Creia em Deus. Creia em Deus. Não dê lugar a Satanás. Satanás quer destruir você. Satanás quer destruir a sua família. Satanás quer destruir seus filhos. Mas Deus me usa nesta tarde para falar com você. Lute. Lute com Deus. Se posicione com Deus para a restauração do seu lar, para a restauração da sua família, para a restauração do seu marido, da sua esposa, dos seus filhos. Não é bom que um homem esteja só. Deus fez uma ajudadora. Deus fez uma ajudadora que é parte do homem. Versículo 24. Portanto deixará o varão seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Aqui está um segredo de Deus para o sucesso da família. Quando o homem e a mulher decidem casar-se, ele deixa pai e deixa mãe. Quando o casamento ele passa a ser influenciado por opiniões extraconjugais, pelo que pensa o pai, pelo que pensa a mãe, pelo que pensa o irmão, pelo que pensa a irmã, pelo que pensa os tios ou os avós. Esse não é o casamento que Deus projetou. Quando você deixa pai e mãe e se une à sua esposa,
E dessa união vocês fazem uma só carne. Deus quer ser total influente no seu casamento. Deus quer que o marido e a esposa busquem a influência do casamento na palavra dele. Não em experiências de pai e de mãe. Porque experiências de pai e de mãe são experiências deles. Faz parte da história deles. Faz parte do mundo conjugal deles. Quando você casa, você vai constituir a sua história. A história do seu casamento. E essa história não cabe influência extraconjugal. Quando você se casa e constitui a sua família, a palavra que tem que ser rema no seu casamento é a palavra de Deus. A influência que você tem que ter no seu casamento é a influência dos ensinamentos contidos na palavra de Deus. E hoje, muitos casais têm tido a palavra de Deus como algo ultrapassado. E isso tem sido prejudicial para a vida saudável do casamento. É o que eu falo. Quem é que sabe mais? Deus, o Criador dos céus e da terra? Ou a evolução do mundo? Ou é a evolução social? Mulheres, sujeitai aos vossos maridos. Marido, amai vossas mulheres, como Cristo amou a igreja, dando a sua própria vida por amor a ela. Esse princípio, ele é imutável. Nesse mundo moderno de hoje, onde o homem e a mulher, eles trabalham para manterem a família, muitas vezes a adversidade, o desemprego, tem colocado homens sem trabalhar e mulheres trabalhando. Por um motivo ou outro, o seu marido pode estar desempregado hoje, mas eu quero te dizer uma coisa, esposa. Não é porque você está mantendo o seu lar que ele deixou de ser o cabeça da família. Deus não negocia princípios. Se seu marido está desempregado, vocês estão passando uma crise financeira, e você é a mantenedora, ou você ganha mais do que o seu marido, sujeitai-vos a ele. Não seja escrava, não é isso. Mas seja sujeita. Dialogue com o seu marido. Converse. Escute o que ele tem para falar. A decisão dele é importante para a vida saudável do casamento. Mas muitas vezes a mulher, por ganhar mais ou por estar empregada, ela quer ocupar a posição de marido na casa. Mas a palavra de Deus não mudou. O cabeça da família é o marido, continua sendo marido. Não é porque ele ganha mais ou ganha menos que ele deixou de ser o cabeça da família. Não, ele é o cabeça. Mas marido, não é porque você ganha menos e seu emocional está abalado por causa disso, por você estar desempregado, isso não lhe dá o direito de não amar a sua esposa. Não dá o direito de você não se dedicar à sua esposa. Ame sua esposa. Mostre os princípios bíblicos a ela. Se ela não continuar compreendendo, não é discutindo com ela que você vai resolver os problemas. Coloque na mão de Deus.
Deus, Ele é fiel. Deus é justo. Ele não deixará que uma família seja destruída por causa de mudanças de princípios. Deus mostrará o caminho certo. E Deus fará com que a mulher seja sujeita ao seu marido, mas também fará com que você, homem, ame sua esposa, ao ponto de dar sua vida por ela. Então Deus, no versículo 24 do capítulo 2 do livro de Gênesis, diz: deixará o varão seu pai. Deixe seu pai, deixe sua mãe. Marido, não traga sua mãe ou seu pai para os problemas da sua família, para os momentos da sua família. Não. Esposa, não busque seus pais, seu pai, sua mãe, para resolver o problema do seu casamento. Marido e esposa, o problema do seu matrimônio são vocês dois que resolvem diante de Deus. Diante de Deus. Se você for para o Evangelho de Jesus Cristo, você vai ver em Marcos, capítulo 10, versículo 7, que Jesus Cristo, ao ser confrontado pelos fariseus, de que se era lícito dar carta de divórcio, Jesus diz que não é lícito. E os fariseus dizem: mas Moisés consentiu da carta de divórcio. Aí Jesus diz: por causa da dureza de vosso coração. Versículo 6 diz assim: porém, desde o princípio da criação, Deus fez o macho e fêmea. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e unir-se-á a sua mulher, e serão os dois uma só carne, e assim já não serão dois, mas uma só carne. O evangelista Mateus, ele também diz essa mesma passagem no capítulo 19, de 1 a 12 do Evangelho de Mateus. E Lucas, no capítulo 16, ele também expressa essa vontade de Deus, de que o matrimônio, de que o casamento jamais seja alcançado pelo divórcio, mas que os problemas deste casamento sejam problemas resolvidos pela palavra, a presença de Deus, e entre o marido e a esposa, em entendimento. Lucas 16, 14 diz assim: e os fariseus, que eram avarentos, ouviam todas essas coisas e zombavam dele. E disse-lhes: vós sois o que vos justificais a vós mesmo diante dos homens, mas Deus conhece o vosso coração, porque o que entre os homens é levado perante Deus é abominação. Preste atenção no versículo 16. A lei e os profetas duraram até João. Que João? João Batista. Desde então é anunciado o reino de Deus, e todo homem emprega força para entrar nele. E é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio da lei. Eu quero te dizer uma coisa: se um dia Moisés consentiu o divórcio, ele durou até o profeta João Batista. De João para cá veio o arrependimento.
E se Jesus Cristo modificou aquilo que Moisés escreveu, de que não é lícito conceder carta de divórcio, é porque Deus não aceita carta de divórcio. E Jesus vai mais. É mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio da lei. A palavra de Deus não vai mudar por causa da situação do seu casamento. A palavra de Deus não vai mudar por causa da sua decisão de divorciar. Qualquer que deixa sua mulher e casa com outra adultera, e aquele que casa com a repudiada pelo marido adultera também. Deus tem um milagre para a sua família. Deus tem um milagre para o seu casamento. Se foi Deus quem disse desde o princípio que deixará o homem pai e mãe, unir-se-á sua mulher e formarão uma só carne. Deus não tem uma carne meia projetada para a sua vida. Porque se você casar com outro marido, será uma outra metade, será uma carne meia. E assim sucessivamente o homem. Obedecer é melhor do que sacrificar. O marido incrédulo é santificado pelo convívio da esposa santa. E assim sucessivamente o homem. A mulher incrédula é santificada pelo marido crente. Não vos conformais com esse mundo. Transformai-vos pela renovação da palavra, pelo poder do Espírito Santo. Não jogue fora o projeto de Deus na sua vida. Por mais que você não compreenda, o seu casamento é um projeto de Deus. Por mais que você não enxergue uma solução, o seu casamento é um projeto de Deus. Se eu cheguei até aqui, diante de ti, e estou conversando com você, à luz da palavra, é porque Deus quer falar ao seu coração. Deus quer mudar o quadro do seu casamento. Esposas, sujeitai os seus maridos. Maridos, amai vossas esposas. Confiai em Deus. Entrega teu caminho a Deus. Entrega teu casamento a Deus. Confia nele. E o mais tudo ele fará. Se você saiu de casa, volte para sua casa. Reconcilie com sua esposa. Reconcilie com seu marido. Se você está pensando em sair de casa, não saia. Dobre os seus joelhos. Fala com o Senhor. Reconcilie com seu marido. Reconcilie com sua esposa. Se você já deu entrada no divórcio, se você já assinou o divórcio, volta atrás. Procure sua esposa. Procure seu marido. Se já tem anos que você divorciou, volte atrás. Converse com seu marido. Deus não desistiu de vocês. Deus não desistiu do projeto da sua família. Deus está de braços abertos, esperando a sua decisão. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré,
Eu coloco, Senhor, todos os casamentos, Senhor. Coloco essa esposa que está sofrendo, esse marido que está aflito, esses filhos que estão sofrendo com essa situação. Pai, escuta a voz deste casal. Escuta o clamor dessa família. Restaura o casamento. Que Satanás não venha prevalecer. Porque o Senhor não constituiu o divórcio, Pai. O Senhor constituiu o casamento. Restaura essa família. Restaura este lar. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus.